Gurizada, o negócio é o seguinte: a intervenção que promoveu o presidente Romildo Bolzan no departamento de futebol do Grêmio, passando por cima de Paulo Luz, Klaus Câmara e também do técnico Renato Portaluppi, ainda não surtiu o efeito desejado. O Grêmio segue mal no Campeonato Brasileiro e empatou contra uma equipe que é apenas participante, figurante do campeonato, o Atlético Goianiense, e pior do que o empate foi a atuação ruim do Grêmio. E pior ainda, as entrevistas, tanto do Renato quanto do vice-presidente de futebol, Paulo Luz, respaldando a atuação gremista. A situação é preocupante. O presidente Bolzan precisa agir ainda com maior intensidade. E nesse vídeo eu vou te falar sobre isso. Vamos lá então, vamos falar sobre este momento vivido pelo futebol do Grêmio, que não é bom no Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem em 7 jogos uma única vitória, 5 empates, é uma verdadeira empatite que o Grêmio vem vendo na competição, e uma derrota, um aproveitamento insuficiente de 38%. O Grêmio é 14º colocado na competição e agora vem de um empate com o fraquíssimo Atlético Goianiense fora de casa, 1-1. E aqui entre nós, o Grêmio foi dominado por esse Atlético Goianiense, que esteve muito mais próximo da vitória do que a equipe do técnico Renato. Antes de seguir adiante, eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e deixe o teu joinha, dá o teu like. Te inscreve no canal do Menegas. Tu tá inscrito, se não te inscreveu, vai ali, ó, inscrever-se. Te inscreve no meu canal. Jornalismo esportivo com isenção editorial, com imparcialidade e foco na dupla Grenal. O Grêmio tinha aquela sequência de 4 jogos que, teoricamente, todo mundo olhava e pensava assim: são jogos que o Grêmio pode ter uma arrancada muito saudável e positiva no Campeonato Brasileiro. Sport em casa, Atlético Goianiense fora, Bahia fora, Fortaleza em casa. Alguns projetavam 12 pontos. Eu achava que com 10 já estaria de bom tamanho. 3 vitórias e um empatezinho amigo. Pois o Grêmio agora, o Grêmio nessa sequência, o Grêmio perde a primeira para o Sport em casa, empata com este Atlético Goianiense, faz 1 ponto em 6, e agora o Grêmio pode fazer no máximo 7, se ganhar do Bahia na quinta-feira e depois do Fortaleza na outra semana, no dia 13. Então o Grêmio vai ter que vencer os dois para chegar a 7 em 12 contra adversários que são figurantes, que são apenas participantes para encher a tabela do Campeonato Brasileiro. Mas o pior é que empatar com o Atlético Goianiense, com o empate com o Atlético Goianiense, poderia ser aceitável se o Grêmio tivesse numa condição mais confortável na tabela. Poderia, olha, não deixaria de ser um tropeço. Foi a maneira como aconteceu. Com o time do Grêmio muito abaixo. Quando o Jeromel joga mal, é porque tem alguma coisa errada. Quando a gente vê que o Jeromel falha no gol do adversário, quando a gente vê que o Jeromel vai mal na partida, erra o tempo do bote, mas não foi só ele, outros jogadores muito abaixo. O Diego Souza também está tendo uma queda de rendimento, o Jean-Pierre está com uma lesão muscular, ficou de fora, o Grêmio se sentiu muito da ausência de um armador. O menino Isaac está bem, fez o gol, mas ainda é um menino, não está pronto para assumir a responsabilidade de ser protagonista da equipe. O Grêmio não foi bem mais uma vez. Esse aproveitamento que o Grêmio tem de 38%, ele é emblemático e ele retrata que o Grêmio de 2020 pode ter sido campeão gaúcho e ter dominado os Grenais, isto é fato, e o Renato já foi elogiado por isso tantas vezes, assim como todo o time gremista. Mas em termos do cenário nacional, o Grêmio não vai bem e o Grêmio não está se mostrando como candidato ao título. E a gente sabe que pelo elenco que o Grêmio tem, que o Renato tem para trabalhar, esta equipe deveria render muito mais. Há uma questão física que é bem preocupante. O Grêmio teve uma queda este ano fisicamente. Eu sei que o Grêmio tem um time de alguns jogadores já em idade mais avançada, acima dos 30 anos, tanto no time quanto no grupo de jogadores. O Grêmio, aliás, está aumentando isso. O Grêmio perde o Caio Henrique, o Grêmio perde o Everton e traz jogadores como o Robinho, como o Everton do São Paulo, bons nomes, mas também que já não são mais meninos. Então o Grêmio está aumentando a sua média de idade. Mas
a gente vê que fisicamente o time do Grêmio ele cai na segunda etapa. E aquela troca de preparo físico que foi feita lá no começo do ano, ela cada vez mais se mostra, além de equivocada, injustificada. O Grêmio abre mão do Rogerinho, do Rogério Dias, que é um preparador físico que eventualmente era chamado para compor a comissão técnica da seleção brasileira. E o Renato, eu tenho que até procurar o nome, porque eu não o conheço, Márcio Meira. O Renato foi quem indicou o Márcio Meira. Passou pelo Rio de Janeiro, nunca como protagonista dos grandes clubes, sempre como integrante de comissão técnica, Flamengo, Fluminense, acho que teve no Botafogo também. Depois ele rodou, né, México, Estados Unidos, Oriente Médio, e estava na Tailândia. Estava no futebol tailandês, que a gente sabe não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a sétima força do futebol mundial. Estava lá no futebol tailandês. Então é um profissional que eu não conheço as credenciais, foi indicado pelo Renato, mas penso que a intervenção que o presidente Bolzan fez na semana passada, ela precisa ser ampliada. O presidente tem que entrar para dentro. O time do Grêmio está cansando, o time do Grêmio não está rendendo bem tecnicamente também. Há uma queda acentuada na comparação com os últimos anos. O Grêmio que ganha com o Renato Copa do Brasil em 16, Libertadores em 17, Recopa em 18 e depois só Campeonato Gaúcho. E o Renato, o que é pior é que a coletiva do Renato, ela é uma farsa, gente. O Renato fala como se o Grêmio tivesse em segundo ou terceiro do Campeonato Brasileiro. Ele diz assim, não, ali na frente as coisas vão ficar no seu lugar, a bola vai entrar e o Grêmio vai mais uma vez chegar, porque sempre quem chega nos últimos anos é o Grêmio. Cara pálida, chega onde? O Grêmio está terminando aí nos últimos anos na quarta colocação. Renato está satisfeito com o quarto lugar ou ele quer dizer que chega na frente do Inter e isso é suficiente? E não pode ser. E não pode ser pro Grêmio. O Renato não pode se conformar com isso. E a direção do Grêmio, quando fala, especialmente através do seu vice-presidente Paulo Luz, apenas endossa. A direção do Grêmio é fiadora desse discurso. Na sexta-feira, o presidente Bolzan fez uma intervenção no futebol. Ele corrigiu a tempo uma barbeiragem assinada pelo Klaus Câmara, quando o Klaus fez um contrato com o Thiago Neves de renovação automática, aumentando em R$200 mil o salário do jogador, bastando para isso um número X de 15 partidas em que ele precisasse ficar à disposição do Renato. Isso aconteceria agora, mais 1 ou 2 jogos. A gente acabou com essa moleza, resolveu isso de forma atabalhoada, é verdade, talvez apressado, de forma equivocada, porque nesse meio tempo acabou avisando um jornalista, não avisou o procurador do jogador, nem o próprio jogador, houve uma certa falta de respeito do Grêmio com o Thiago Neves, mas pelo menos a decisão foi acertada de rescindir este contrato. E isso ele passou por cima da vontade do Renato. Há uma pressão nos bastidores do Grêmio, especialmente no conselho de administração, para que o Grêmio tenha uma cobrança maior no Renato. Já que o Paulo Luz não consegue exercer isso, e o Klaus Câmara a gente sabe, né, que não vai fazer isso, né? Não tem tamanho, talvez não tenha vontade. Hoje o Klaus Câmara é um aliado do Renato e ele não age como um executivo de futebol com esta capacidade, com esse tamanho. O Paulo Luz se relaciona com o Renato como ídolo, como ídolo. O Renato é o maior ídolo do Grêmio, todo mundo sabe disso, mas o Paulo Luz ainda tem essa relação de idolatria e não a de comando do futebol para dizer, Renato, e aí meu, quando é que esse time vai jogar futebol? Com essa bolinha que tá jogando não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. E com essa bolinha que tá jogando não ganha nem a Libertadores. Ah, pode ganhar a Copa do Brasil? Pode. A Copa do Brasil é uma competição bem dada a aventuras, né? Equipes de menor tradição, com menor futebol, já ganharam Copa do Brasil. Então tá, um torneio rápido como a Copa do Brasil, mas uma competição de fôlego maior, traiçoeira como a Libertadores, um campeonato longo e o Grêmio se distanciando de quem está pontuando bem no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro não se ganha nas primeiras rodadas, primeiras 8, 10 rodadas, mas ele se perde nas primeiras 8, 10 rodadas. E o Grêmio está praticando um futebolzinho que não é competitivo. O Grêmio não vai muito adiante, mas isso poderia ser normal, desde que o seu comandante de vestiário e o seu comandante de departamento de futebol, respectivamente Renato e Paulo Luz, enxergassem isso. E eles não enxergam e tentam mascarar o que todo mundo está vendo. Aliás, a intervenção do presidente Romildo Bolzan fez também com que o Renato tentasse colocar a força máxima. Ele deu uma entrevista ao presidente Bolzan no sábado e ele disse o seguinte, teremos que buscar alguns pontos que deixamos no caminho e não deveríamos ter perdido. Estou lendo aqui no meu note. Todo mundo tem a consciência disso. Mas, principalmente, disse o presidente Bolzan, porque precisamos pontuar. Acho que o time titular justifica muito bem a necessidade.
de fazer isso e principalmente o respeito ao Campeonato Brasileiro. Parece que essa entrevista do presidente Bolsonaro quis dizer o seguinte: chega desse negócio de ficar preservando, vamos colocar força máxima. O presidente é um carteiraço no Renato, já que o vice-futebol não faz, já que o executivo, o Klaus Câmara, não faz, o presidente o fez. Mas a intervenção do presidente ela precisa ser ampliada. O Grêmio tem outros problemas, como eu estou falando para vocês, do preparo físico. A troca do Rogério Dias pelo Márcio Meira não deu nenhum resultado, ao contrário, o Grêmio hoje corre muito menos do que corria no ano passado. Eu sei que um time que corre errado corre mais e cansa mais, esse é um dos problemas, mas há um desajuste tático da equipe do Renato. E eu tenho a informação de uma cobrança cada vez mais latente, cada vez mais intensa, cada vez mais forte nos bastidores. Mas o vice-futebol Paulo Luz não abraça esta cobrança. Não se contagia e nem se contamina. É uma certa ilha no Grêmio. Paulo Luz está, pelo que diz, satisfeito com a performance da equipe. O presidente Bolsonaro não. Até onde o presidente vai querer interferir nesse processo, os próximos dias dirão. Mas o fato é esse: o Grêmio está jogando pouco, o Grêmio está mal no Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem um aproveitamento ridículo de apenas 38%, apenas 38% dos pontos conquistados. Isto é ridículo para a grandeza do Grêmio e para a qualidade do seu elenco, e ninguém está enxergando isso. Muito menos o seu treinador, que faz um discurso diversionista, falando sobre outros assuntos e tangenciando o mais importante. E mais, não tendo a humildade. A manifestação do Renato hoje, depois do empate com o Atlético, foi uma manifestação soberba de quem está acima do bem e do mal. Temos crise de títulos aqui. O Grêmio ganha títulos demais. Ele chegou a dizer isso. E o Paulo Luz disse que o Grêmio está trocando o pneu do avião com um avião voando. O pneu pro avião é só para aterrissar, né? Então não tem como trocar com o avião andando, né? O avião não se troca pneu de avião com o avião andando, não tem, né? Essa figura de linguagem se usa com o carro. Aí estamos trocando o pneu do carro com o carro andando, mas o avião, o pneu do avião, ele fica recolhido, né? Ele só é colocado na hora de aterrissar. Mas tudo bem, é só uma brincadeira aí com a manifestação do Paulo Luz. Talvez ele esteja nervoso por estar ocupando esse cargo e porque os resultados não estão aparecendo. Feitoria, gurizada, me segue aí, tá? Me segue aí. Vai, um abraço.